Então, mais uma vez, bom dia, bem-vindos, obrigada aqui pela participação hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Marina da Brastoa e a gente está super feliz com mais uma edição do nosso prêmio aí de sustentabilidade. Há uma década a gente deu início, né, ao prêmio de sustentabilidade da Brastoa, que é uma referência no turismo, e aí já se vão, né, 10 anos de história, a gente segue para a nossa 11ª edição, e a gente segue aí sempre atento, né, às mudanças, às transformações necessárias, e aí a cada edição a gente eventualmente traz aí alguma novidade, alguma pequena mudança. Essa edição não é diferente, o escopo principal do prêmio ele segue sendo o mesmo, mas a gente tem sempre alguns pequenos ajustes e mudanças, e essa conversa hoje acho que é para trazer um pouquinho disso, né? Conhecer um pouquinho mais sobre o prêmio, sobre essas novidades da edição desse ano, trazer oportunidade para quem está nessa reta final aí de inscrição, poder tirar as dúvidas, bater um papo com os jurados. A gente já tem aqui com a gente de jurado José Fernandes, a Paula Arantes, logo mais devemos ter mais alguns chegando. Lembrar, né, as inscrições vão até o dia 21 de agosto, então a gente ainda tem tempo e a ideia é essa reta final mesmo, trazer esclarecimento e ajudar para quem ainda não conseguiu se inscrever. Rai, acho que pode passando, por favor. Então, aqui, como eu falei, né, são 10 anos de história, traz um pouquinho aí a nossa marca do tempo, para quem não conhece, o prêmio começou lá em 2012, o ano passado, então, a gente completou uma década, acho que é uma marca super importante, e que mostra aí a consolidação desse prêmio, né, que é tão importante e referência hoje no turismo em sustentabilidade. A nossa edição desse ano, de 23, 24, está prevista aí para acontecer no final do ano. Logo mais a gente traz novidades sobre data certinha e destino. Ao longo desses 10 anos, a gente já teve aí mais de 1.000 inscritos, mais de 104 iniciativas premiadas, espalhadas aí por quase todo o território do Brasil. Fica aí provocação para alguns pequenos estados que ainda não conseguiram realizar, para que possam estar vindo esse ano, para que a gente consiga completar esse mapa e ter aí 100% dos nossos estados com iniciativas de sustentabilidade reconhecidas. Mari, posso completar? Por favor. Só essa edição a gente já tem mais de 3.000 acessos ao formulário de inscrições, ao regimento. Isso para nós é um grande impacto, né? Mesmo que a gente não tenha efetivamente cases inscritos. Se vocês ainda não finalizaram o processo, mas estão atentos, vão lá no regulamento, estão consultando, estão se preparando, e a gente prepara todo esse processo de candidatura também como aprendizado para vocês refletirem e observarem internamente. Então, só de navegar, acessar o regimento, a gente considera que já é um grande ganho. Fico muito feliz com esses números e a gente espera sempre que cada edição a gente ultrapasse e bata todos os recordes, quem sabe a gente tem agora, na 11ª edição, esse número de cases muito mais elevado. Eu acho que é isso, né, Rai? Só a entrar, eu acho que já mostra o interesse, né, e a disponibilidade aí de cada um desses empresários, de cada uma dessas, sejam empresas, sejam instituições, de estar preocupada e buscando olhar para a sustentabilidade, né? Porque eu acho que é isso, já é esse primeiro passo. Como que eu faço? Será que eu estou dentro? E é isso, e todo o processo acaba aí colaborando. O prêmio, ele sempre conta aqui com apoios fundamentais, né, que dão aí uma grande validação para o prêmio, a gente sabe uma chancela importante. O Ministério do Turismo tem sido parceiro do prêmio desde a primeira edição, e não diferente, segue aqui com a gente, construindo essa história e olhando para o turismo sustentável. E esse ano, entre as novidades que a gente traz, a gente tem pela primeira vez o apoio da Embratur, que a gente aqui também comemorou muito, porque é um marco importante, porque a gente já está trabalhando dentro aqui do nosso território com o Emitur, mas a gente entende que agora a gente ultrapassa um pouquinho as fronteiras aqui do Brasil, e a ideia é que a gente possa promover essas iniciativas vencedoras desse ano, e o que a gente já tem coletado ao longo desses 10 anos, para o mercado internacional. Eu acho que é esse olhar para também promover para os estrangeiros que querem visitar o Brasil, saber que sim, o Brasil se preocupa com a sustentabilidade, o Brasil está andando, apesar de às vezes a passos lentos, né, ou mais lentos do que a gente gostaria e precisaria, mas estamos andando sim, buscando um turismo mais responsável, mais sustentável, e que tem iniciativas incríveis para aquele turista consciente, responsável, que quer vir aqui e ter uma experiência de fato aí positiva no Brasil. Então, a Embratur entra muito, né, para levar e promover essas iniciativas para o mercado internacional.
Juntamente com esses apoios que a gente tem o nosso corpo de jurados, né, que são especialistas aí nacionais e internacionais, com larga experiência em turismo e em sustentabilidade nas mais diversas frentes, né? A gente consegue capaz assim da capacidade e da experiência de cada um deles abranger aqui a sustentabilidade de forma sistêmica, olhando para todos os aspectos, e eles acabam também aqui sendo uma chancela importante, porque é isso, quem no final a Brastoa faz ali vamos dizer assim, já é uma concepção do prêmio, mas agora todo o processo de inscrição fica aí com os nossos parceiros, os jurados, e a Rayane com a Sprint Dados, que é a nossa parceira aí para fazer todo o processo de premiação, de inscrição e tudo mais, tá? E a gente segue aqui alinhado com as ODS, com as melhores práticas nacionais e internacionais, olhando para a ESG, né, e tudo aquilo que a gente precisa estar falando e olhando quando fala em turismo responsável e sustentável. Aqui um pouquinho dos nossos objetivos, esses seguem os mesmos desde que o prêmio foi criado lá em 2012. A gente está aqui para estimular que a cadeia do turismo haja de maneira ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente viável. A ideia de incentivar o trade a oferecer produtos e serviços sustentáveis e possibilitar que as boas iniciativas sejam multiplicadas pelo Brasil, de fomentar a cultura empresarial de gestão da sustentabilidade no setor de turismo, de reconhecer as melhores práticas, dar visibilidade às empresas e essas ações sustentáveis que a gente consegue aí descobrir ao longo de todo esse processo e contribuir com a promoção do desenvolvimento sustentável no destino do Brasil, né? O prêmio, ele reflete muito essa nossa vontade e preposição aqui de um turismo mais sustentável e responsável, de a gente ser melhor para o mundo, né? Afinal, os nossos associados aqui da Brastoa oferecem ao mundo as experiências mais incríveis e a gente também quer oferecer para o mundo o nosso melhor, né? Construir aqui cada vez mais um Brasil e um destino melhor. Podemos passar? Acho que aqui a gente vai entrar um pouquinho agora no prêmio. Eu vou passar aqui para a Rai, que é quem coordena toda essa máquina que fica por trás para fazer as inscrições e chegar aos finalistas, para ela contar um pouquinho mais agora sobre como vai funcionar a edição desse ano. Obrigada, Marina. Eu acho que uma das coisas, desde que eu conheço o prêmio, e a gente já tem a grande alegria de estar com vocês há 3 edições, e que eu acho que o grande, não sei se o objetivo, mas a essência do prêmio está justamente na valorização. A valorização de iniciativas sustentáveis, do esforço, do empenho de criar redes, de se tornar um destino, um produto melhor. E a gente vem aqui, então, moldando e tentando trazer os diferentes olhares, envolver todos os elos da cadeia, desde o guia de turismo, que sim, pode se inscrever, até as operadoras que trabalham com milhares de fornecedores e destinos ao redor do mundo. Todos são possíveis, a sustentabilidade está presente, pautada, e aqui nós queremos cada vez mais encontrar, eu não vou dizer uniformidade, mas encontrar um equilíbrio para analisar coisas totalmente diferentes, mas de forma justa e igualitária. É por isso que a Sprint está aqui por detrás, né? Muitas vezes me perguntam, o que vocês têm a ver com isso? Tudo, a gente trabalha muito nesse processo e ajudando a Brastoa a identificar quais são esses melhores indicadores, quais são os melhores informações a se pedir e principalmente para garantir a idoneidade. O prêmio se chama Prêmio Brastoa pelo esforço e o empenho da Brastoa, mas a Brastoa não seleciona ninguém, a Brastoa não vota, a Brastoa apoia e quer trazer cada vez mais a sustentabilidade para a pauta. Então, para este ano, a gente se propõe a reconhecer até 10 iniciativas, de preferência espalhadas pelo Brasil todo, e a gente traz 2 categorias. Essas categorias, elas são basicamente um ponto de vista, o quem está em foco, em evidência, dentro do prêmio, dentro da iniciativa. E aqui eu já quero começar com um ponto que é muito importante. O prêmio não vai premiar uma empresa, ou uma instituição, ou uma ONG, ou um guia. O prêmio reconhece, e ele é premiado, a iniciativa. Então, a gente pode ter operador que traz uma iniciativa de gestão ou uma iniciativa de experiência, da mesma maneira que a gente pode ter parceiros institucionais que representam os órgãos públicos, secretarias, o terceiro setor, as entidades de classe, que
tenha uma proposta de experiência turística. Isso não é uma regra obrigatória que deve ser, o operador tem que ser esse. Não, todos podem desenvolver ambos. Na experiência turística, o foco está no turista. É para que o turista tenha uma melhor vivência, tenha uma melhor experiência e que possa realmente ver, conhecer e ter uma experiência mais sustentável. Do outro lado, na segunda categoria, nós temos aspectos de gestão e governança, em que o foco está interno, está na organização, seja ela uma empresa, seja ela uma secretaria, um estado. Como esse estado está tendo a sua gestão, está fazendo a sua governança de forma mais sustentável. Então, nós temos aqui essas duas possibilidades de inscrição nessa categoria. E como eu disse, quem pode se inscrever? Todos. As operadoras Brastoa, sim, estão todas mais do que convidadas a se inscreverem, esse prêmio é para vocês, mas, recebe, por favor, os parceiros de negócio são todas as empresas, agências, hotéis, restaurantes, guias, todos transportes, todos são os parceiros de negócio, são as empresas do segmento, do setor de turismo, e nós temos os institucionais, como eu já disse, órgãos públicos, instituições, secretarias, ONGs, entidades de classe, associações, entram aqui nessa categoria de parceiros institucionais. A gente já vai abrir para perguntas, se ficou alguma dúvida, já vai anotando aí. Quem quiser pode ir mandando aqui perguntas pelo chat, pode escrevendo, a gente já vai organizando, e no final a gente abre aí também para quem quiser participar. E já aqui os nossos jurados, Paula, José Fernandes, o Garrido, eu vi que também está aqui na sala. Logo mais a gente já apresenta os jurados que estão aqui com a gente acompanhando e que vão poder também ajudar a trazer alguns insights, algumas dicas e responder algumas dúvidas. Então, como a Marina falou, a gente tem toda uma máquina por detrás, que é dividida em 3 etapas. Esse é o processo de seleção. Nós temos, então, 3 etapas no processo de seleção. Neste primeiro momento, a gente está com as inscrições online. Ele é um formulário, vocês preenchem algumas perguntinhas abertas, outras perguntas fechadas. E todos os inscritos passam, então, por essa avaliação prévia de elegibilidade, em que nós verificamos se vocês, todos que se candidataram, são elegíveis, podem se inscrever e estão de acordo com os critérios. Fazemos essa avaliação e nós chamamos, então, para a segunda etapa. Aqueles que forem pré-selecionados, que cumprirem com essa etapa de elegibilidade, podem, então, devem enviar informações complementares. São alguns documentos, algumas evidências de que vocês realmente estão fazendo aquilo que vocês descreveram no formulário online. Aplicamos essa matriz de critérios de avaliação na segunda etapa, e aí, então, selecionamos os finalistas, que, então, são convidados a fazer um pitch, pode ser online, pode ser presencial durante a convenção e o processo de seleção, e aí, então, os jurados se reúnem, fazem uma avaliação e, então, selecionam aí os nossos 10 vencedores. Marina, posso pedir para você passar o cronograma, por favor? Claro, vou contando aqui um pouquinho de como está previsto aí os nossos próximos dias. Então, a gente fez a abertura e inscrição do prêmio no dia 6 de junho, fizemos ali o lançamento. Agora, dia 1º de agosto, que está acontecendo hoje, essa live aqui para esclarecimento com vocês, para tirar dúvidas, já chegando próximo dessa etapa final, né? Afinal, daqui 20 dias se encerra. Então, trazer aqui um pouquinho para vocês o esclarecimento, quem está tentando se inscrever, e aqui vale falar que, eventualmente, quem já fez as inscrições, e a partir dessa live, de repente, deu algum insight diferente, alguma informação, acha que poderia ter melhorado, fiquem tranquilos, vocês podem se inscrever novamente, a gente vai considerar sempre o último formulário enviado, para que vocês tenham a possibilidade de, eventualmente, mandar aqui um complemento de informação a partir dos esclarecimentos de hoje. Dia 21 de agosto, como eu contei para vocês, encerra aí o nosso prazo de inscrição dessa primeira etapa, e a partir do dia 21 de agosto, só segue quem está aqui com as inscrições enviadas, lembrando que o término aqui é às 17h59, horário de Brasília.
Dia 1º de setembro, a gente tem um aviso dos classificados da segunda fase. Então, nesse período aí, vai ser feito aqui um trabalho interno liderado pela Rayane, com esse print dados, para chegar aos semifinalistas. No dia 13 de setembro, a gente tem aí o prazo para envio das evidências e documentos da segunda fase. Então, quem passar da primeira fase vai receber um aviso ali no seu e-mail, nos dados que deixou de contato, no WhatsApp, vai receber as orientações todas para a segunda etapa de formulário. Vocês recebem um segundo formulário, onde a gente vai pedir mais algumas informações complementares e principalmente ali os envios de alguns documentos, se vocês tiverem fotos, vídeos, para complementar aqui para os jurados, tá? A gente fez uma mudança aí já desde a última edição, onde eventualmente agora a gente não pede um monte de informação no início e vai pedindo à medida que o processo vai andando e que vocês vão encaminhando, tá? No dia 13 de setembro, desculpa, também às 17h59 de Brasília, a gente tem um encerramento dessa segunda etapa, então é onde precisa ter sido enviado todos os documentos e informações complementares solicitadas. Entre o período aí de 15 de setembro a 2 de outubro acontece aí todo o processo de avaliação pelos jurados, eles trabalham em duplas, vou deixar a Rayane depois explicar mais um pouquinho de como que funciona, uma tarefa difícil aí para eles conseguirem chegar aos finalistas, mas a gente sabe aí do comprometimento e da dedicação deles, que tem feito um trabalho brilhante. No dia 5 de outubro, a gente tem então aí o anúncio dos finalistas do prêmio, tá? E a gente ainda não tem a data aí da nosso evento de cerimônia, da premiação, mas ela está prevista para acontecer na segunda quinzena de novembro. Muito provavelmente aí ao longo dessa semana a gente já traga isso para vocês, assim como outros detalhes. Eu vou dar aqui um pequeno spoiler, mas a gente deve estar aí com a nossa cerimônia acontecendo no Espírito Santo, tá? Mas logo mais a gente tem aí todas as confirmações e detalhes da cerimônia de prêmio e todos os finalistas são convidados a participar aí com a parte terrestre toda para que estejam lá junto com a gente na cerimônia. Existe toda uma programação também que antecede a cerimônia, acontece a convenção da Brastoa conjuntamente, a gente tem visitas no destino, tem os CIDs ali, que é uma rodada, um painel de palestras com temáticas da sustentabilidade. Então, muito bacana, inclusive, para a interação dos finalistas com os associados Brastoa, bastante network. Então, já fica aqui o convite para que todos os finalistas estejam ali com a gente nesse momento tão especial aí da premiação. Obrigada, Marina. As pequenas interrupções, mas tudo certo. Continuando, e aí a gente já falou um pouquinho sobre essa participação, mas como a Marina disse, a gente tem aqui um trabalho árduo de envolvimento dos jurados, de envolvimento dos voluntários que atuam em algumas etapas, para garantir que a gente tenha um processo transparente, um processo justo durante a inscrição. Para aqueles que já conheciam o processo de inscrição, já tinham participado nos anos anteriores, perceberam alguma mudança, não tão sutil assim, neste ano, com relação ao formulário de inscrição, porque a gente trouxe a metodologia de avaliação para uma metodologia de projeto. Então, o formulário de inscrição, se vocês observarem as perguntas todas que lá estão, elas se encaixam, inclusive, nessa mesma sequência, com uma justificativa. Primeiro, o que justifica, o que motiva, o que levou vocês a adotarem essa iniciativa de sustentabilidade. Depois, quais são os objetivos da iniciativa que vocês estão trazendo, que vocês estão propondo. Entramos na etapa de desenvolvimento, como ela foi desenvolvida, quem ela envolveu, para então chegarmos aos resultados, quais foram os resultados gerados por ela e, obviamente, os impactos que elas trouxeram para a sua organização, para a sociedade, para o meio ambiente. Então, essa é uma estrutura que, no final, a gente ainda consulta. O seu objetivo foi alcançado, foi superado? Como é que está o desenvolvimento? Muitas vezes, no decorrer do desenvolvimento de uma ação, as coisas vão mudando um pouco, às vezes até melhoram, incrementam um pouquinho, e essa é a nossa metodologia, e por isso a gente tem uma pequena mudança no formulário, que agora possivelmente fica mais claro. E aí a gente tem uma série de critérios que embasam o nosso processo de análise, e aí é onde nós tentamos trazer maior clareza,
com alguns vídeos que estão lá na playlist aqui no YouTube, com essa roda de conversas para a gente entender um pouquinho o que significa, o que os jurados entendem, avaliam, quando a gente fala, por exemplo, da abrangência da iniciativa, ou seja, ela é uma iniciativa que está restrita à sua organização, aos seus parceiros, ou realmente ela envolve o destino, a comunidade local, envolve diretamente. E aí é onde a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque a gente já tem visto algumas inscrições que falam, não, Raiane, a gente envolve todo mundo, mas efetivamente, o impacto direto é realmente com a comunidade local, ela está impactada diretamente? Só aqueles que trabalham com vocês não é suficiente, a gente realmente precisa derramar, chegar ali a algum benefício para esses. A gente tem o critério da replicabilidade, ou seja, essa capacidade, essa facilidade de se replicar iniciativas como a que vocês estão propondo. O critério da relevância, e aí nesse critério da relevância ele também está um pouco diferente atualmente, querendo trazer essa relevância para minimizar os impactos negativos, e nós daqui a pouco podemos falar um pouquinho mais no sentido de reduzir impactos, mitigar impactos, compensar esses impactos negativos que já são gerados, é impossível não gerar impacto, então nós temos que fazer alguma coisa com ele, e a relevância no sentido de maximizar os positivos, ou seja, já vamos pensar que eu zerei os negativos, e o que eu estou gerando de positivo com a minha iniciativa? Esse é outro ponto importante. Avaliamos o grau de inovação, e esse também é outro item que eu reforço muito. Sejam criteriosos e sinceros com essa inovação. Já recebemos algumas propostas em que vamos utilizar aplicativos ao invés de papel para divulgar a cultura da nossa cidade. Temos um grau de inovação? Temos, mas ela não é um grau de inovação total. Afinal de contas, no turismo isso já é um hábito, já é uma prática, inclusive já é difícil pessoas que utilizem o papel para divulgar. A inovação até usar um papel de forma diferente. O usual, o que a gente se espera realmente utilizar outros meios com menos papel. Então, aqui nós temos um prêmio de sustentabilidade que leva a sustentabilidade muito a sério. Iniciativas, buscamos aquelas que vão além de uma coisa pontual, como deixo de uso de papel, ou tenho aqui no meu empreendimento, seja um restaurante, um hotel, captação de água da chuva, é ótimo, mas aqui no prêmio a gente busca coisas que vão além, que conseguem trazer o equilíbrio ecológico, ambiental, social, econômico, e assim nós conseguimos realmente ter a sustentabilidade como um todo. E ainda são mais critérios, não acabou, né? O grau de contribuição dessa iniciativa, a sua contribuição mais do que tudo para a cadeia do turismo, fortalecimento, geração de parcerias, como que a sua iniciativa pode inspirar outros e contribuir para que outros hajam assim, ou dentro do seu destino, dentro da sua cidade, qual é o grau de contribuição da sua iniciativa, do seu negócio para a cidade e o destino como um todo ser um pouco mais sustentável, um pouco mais responsável. Claramente que o tamanho do impacto é importante, e aqui, já digo, pretendemos e desejamos ser justos, um guia vai ter um impacto, que pode ser muito grande, considerando a sua atuação de guia, que vai ser bem diferente do impacto de um resort, por exemplo, que atende milhares de pessoas todos os dias. São impactos diferentes, mas em termos proporcionais, aqui nós buscamos trazer essa avaliação de uma forma bastante justa, e ainda incluímos a questão das mudanças climáticas, que está muito na pauta, e essas contribuições para a mitigação dos efeitos negativos das mudanças climáticas, e o final, o fechamento, a linha de tudo, é essa coerência. Como é que vão os seus objetivos? Como é que foi o seu desenvolvimento? Como é que está o seu impacto gerado? Temos uma linha de coerência no desenvolvimento da sua iniciativa, um aspecto mais subjetivo, que nos permite avaliar basicamente como vocês se prepararam, se candidataram, a clareza que as informações são escritas no formulário. Se nós temos 4 perguntas, não respondam a mesma coisa em 2, 3 perguntas. Se nós colocamos perguntas diferentes, esperamos respostas diferentes. E por mais que pareça simples, acontece de nós recebermos, às vezes, a mesma resposta para ambos. E aqui, como diz a Marina, nós temos uma equipe, uma máquina muito grande envolvida na organização com a Brastoa e a Sprint. Durante alguma
verificação de elegibilidade, temos atuação de voluntários e atuação dos jurados. Na seleção em si, nós entramos só com o corpo de jurados, são 16 jurados. Aproveito a oportunidade para agradecer o empenho, a disponibilidade, o carinho que eles têm sempre com o prêmio em atender os nossos pedidos, e aqui nós temos hoje 3 representantes do corpo de jurados. É uma alegria muito grande compartilhar com vocês, mas, como eu disse, eles não são 3, eles são 16. Pessoas incríveis, profissionais, que atuam em diversas áreas e que, de muitas maneiras, contribuem para um turismo mais responsável, mais sustentável. E acho que era isso. Aqui, quem ainda tiver interesse de conhecer um pouquinho mais a fundo, participar deste background, destes bastidores do Prêmio Brastua de Sustentabilidade, nós temos um programa de voluntários. As inscrições estão abertas até hoje. Vamos fazer uma reunião de start na quarta-feira. Então, vocês se inscrevam e vão receber o e-mail para participar dessa reunião. E quem sabe, se vocês identificam que não estão prontos ainda para se candidatar como um possível premiado, quem sabe vocês podem ajudar a conhecer um pouco mais os bastidores para no próximo ano se candidatarem e aí sim terem a participação de vocês efetivada. E essa era a nossa pequena apresentação inicial, que eu acho que foi um pouco mais do que pequena, mas agora já foi um momento para a gente alinhar um pouco tudo. Nós já conseguimos uniformizar bastante as informações e agora vamos a literalmente o que interessa, ouvir vocês e responder as perguntas todas. Enquanto vocês vão perdendo a timidez e colocando aí no chat as perguntas, queria convidar os nossos ilustríssimos jurados que estão aqui para falar um pouquinho, dar alguma dica inicial, quebrar esse gelo inicial. Pode ser? Nós temos aqui a Paula Arantes, o José Fernandes e o Alexandre Garrido, já com as suas câmeras abertas para que nós possamos identificar melhor. O Alexandre hoje está no lugar exótico. Pode começar você, Alexandre, falando um pouquinho, trazendo aí. O Alexandre, gente, é terrível, porque ele está no prêmio desde a sua primeira edição. Se tem alguém que conhece esse prêmio e o seu histórico está aí, aproveitem a oportunidade de extrair conhecimento. Ai, para antes do prêmio, Garrido está com a Brastou aqui desde quando a Brastou começou o trabalho de sustentabilidade, foi um dos responsáveis, né? A história da Brastou começa antes do prêmio, né? Lá em 2005, lá 2005. 18 anos, chegamos à maioridade aqui, e o Garrido foi responsável tanto para o implemento ali desse programa de sustentabilidade aqui na Brastou, assim, os nossos primeiros passos, e com o prêmio tem sido aí figura fundamental desde o primeiro, né? Concepção do prêmio, criação. Então, tem aí muito poder de fala. Obrigado, gente, por fazer me sentir velho, né? Estou muito feliz com isso. Brincadeira. Bom, prazer estar aqui com vocês. Estou aqui à disposição para tirar alguma dúvida em relação ao prêmio. Eu queria fazer só uma fala rápida sobre o prêmio desse ano, para contar para vocês que a gente, como jurado, parece que é um trabalho fácil avaliar as iniciativas que chegam lá para nós, mas a gente sempre tem um desafio muito grande de tentar julgar da melhor maneira possível, sempre dentro dos critérios, da maneira correta, tecnicamente falando, como a gente imaginou, mas a gente sempre sofre um pouco quando a gente tem os relatos que que são um pouco limitados, às vezes com as informações que são trazidas para nós, às vezes os textos são um pouco prolixos, falam, mas não contam exatamente o que aconteceu. Então, eu queria, acho que uma dica que a gente podia falar hoje aqui para vocês, dentro da nossa experiência desses anos todos, é serem bastante diretos na informação que vocês querem apresentar sobre a iniciativa de sustentabilidade que está sendo colocada para concorrer no prêmio. Eu acho que, inspirado também nessa experiência desses anos, que a gente decidiu esse ano fazer uma coisa que a gente já estava conversando há algum tempo, que é o pitch, né? Que é a oportunidade para os finalistas poderem estar presentes com a gente, falar sobre a iniciativa, mesmo que nem todos possam estar presencialmente, mas poderiam estar virtualmente ali junto com os jurados para poder tirar dúvidas, fazer uma explicação da iniciativa, além do formulário que foi enviado.
e a gente tem a oportunidade também de fazer algumas perguntas e esclarecer alguns pontos, porque a avaliação só no papel, às vezes, é bastante complexa, mas a gente tem feito esses anos todos, e o desafio é tentar entender, às vezes, exatamente o que está querendo se contar com aquela história, principalmente dos resultados. A gente sempre valorizou que iniciativas tivessem resultados, né? Para que fossem demonstrados e que tivessem apresentando números e resultados que a gente pudesse considerar para esse julgamento, né? Tanto que a gente não está privilegiando iniciativas que são só ideias, que estão no papel, que não foram implementadas com pelo menos 2 anos. A gente quer realmente premiar, que eu acho que esse é um valor que a Brastor pode agregar com o prêmio, é premiar, de fato, iniciativas que aconteceram no terreno, no campo, que produziram resultados, né? E sempre lembrando que, como todo prêmio, e na Brastor esse não é diferente, a gente concede o prêmio para aqueles que concorreram naquele ano e foram considerados os melhores. Então, nem sempre a melhor iniciativa no planeta está ali naquele ano sendo julgada por nós, mas a gente faz um esforço para aplicar os critérios da maneira correta e chegar a um resultado de consenso entre os jurados, que são, como a Raiane comentou, são 16, né? Então, a gente entra em consenso sobre a visão de cada um, e os jurados têm uma grande experiência em sustentabilidade em vários campos, e alguns com perfis bastante distintos de experiência e de prática. Isso ajuda bastante a gente a compor esse mosaico, né, de visões e chegar na melhor análise possível ali daquele processo. Então, eu queria estimular vocês a participar do prêmio esse ano e dizer, finalmente, para que vocês procurem ser bastante claros e diretos no que foi feito e nos resultados que foram obtidos com essa iniciativa. Eu acho que esse é um dos pontos principais para a gente, que facilita também a gente fazer esse julgamento. Obrigado. Obrigada, Garrido. Excelente fala. De fato, a gente percebe nas avaliações, né, como é difícil mensurar, trazer os dados, os resultados das iniciativas. A maioria, muitos, acabam focando no que foi feito, né, como foi feito, e trazem muito poucos resultados, os impactos, o que isso gerou de benefício, se esse benefício é duradouro, se ele é pontual, ele vai acontecer só agora. Então, isso é muito importante de vocês já incorporarem, inserirem aí no processo de inscrição. A Daniele levantou a mão. Daniele, eu vou passar ainda para os outros 2 jurados em seguida. Você pode, por favor, fazer sua pergunta? Paula, vamos ouvir um pouquinho. A Paula, que já é mais nova, apesar de estar super envolvida com o prêmio e com a Brastor há anos, como jurada, a Paula está aí, não estreante, mas já tem ainda uma experiência relevante. Paulinha, por favor. Olá, gente, um privilégio estar aqui com vocês. Eu entrei para o corpo de jurados na última edição e fiquei muito emocionada de fazer parte do processo pelos bastidores, porque eu acompanho o prêmio e sou entusiasta do prêmio desde o início, né? Tive o privilégio de participar de muitas edições de diversas formas. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o processo todo é muito interessante. Eu já tinha participado também escrevendo iniciativas, auxiliando nesse processo de inscrição, e a gente percebe que a reflexão que você faz para inscrever a iniciativa já é uma coisa super bacana. E lá, acompanhando mais de perto, né, o encontro, a convenção, a gente percebe o quanto essa troca de experiências entre as pessoas que estão participando do processo, o quanto isso é rico, o quanto é interessante você aprender com a experiência do outro, tirar dúvidas, compartilhar os seus aprendizados e talvez até receber sugestões para aprimorar o que você já está fazendo. Então, assim, considerem esse processo inteiro como uma oportunidade, não só a premiação, né? O que é legal é refletir sobre a sua iniciativa, sobre o projeto que você está envolvido, e compreender melhor essa abrangência das ações e essa troca, que ela vai ser muito rica e proveitosa para todo mundo. Então, o esforço é grande do lado de cá, de tentar ver como deixar esse processo todo de uma forma mais interessante para todo mundo, mais proveitosa. Então, essa edição ela é bem especial por conta disso, né, de trazer essas inovações, né, de ter essa oportunidade de
de conhecer melhor a iniciativa pelo pitch também, de tirar alguma dúvida, eventual dúvida, porque muitas vezes a gente, quando estava avaliando a iniciativa, você tem algumas informações ali, mas fica curiosa para querer saber mais, tem alguma dúvida, tem alguma coisa que não fica muito clara, né? E, infelizmente, não é possível visitar os lugares, né, para conhecer em loco o que está acontecendo. Então, trazer o pitch foi uma alternativa muito legal e a gente está ansioso para ver. E muito feliz de já ver esse número de visualizações, né, Ra, e a quantidade de pessoas que se interessam pelo prêmio. E a gente espera que vocês avancem ali, que a gente tenha um número maior de inscritos e seguimos todos à disposição para tirar dúvidas e para incentivar vocês nesse processo. Obrigada, Paula. Pontos também super importantes. Algumas dúvidas que ficam sempre, né? Essa iniciativa é sua? Ou você apoiou essa iniciativa? Você participou dela? Sejam como o Garrido mesmo colocou, claro, isso é importantíssimo para que lembrem-se que pessoas que não conhecem a sua organização, muitas vezes o seu destino, vão estar lendo esse relato. E aí a gente, às vezes, tem aqui um grande desafio. José Fernandes. Gente, o José, ele era, assim como vocês, um excelente participante ativo do Prêmio Brastoa de Sustentabilidade. Foi vencedor de 3 deles, e aí a gente percebeu que o Zé tinha muito a nos ensinar, então ele passou a integrar esse corpo de jurados. Se tem alguém que sabe como preencher uma candidatura, é o José Fernandes e a Rede dos Sonhos. Aproveitem também ao máximo para tirar todas as dúvidas e se inspirar. Também tem muitas iniciativas inspiradoras. José, por favor. Bom dia a todos. Senhor Alexandre Garrido, ele está há 10 anos, aí, há 11 anos agora, né, como jurado, né? E eu tive a honra de ter sido um dos primeiros ganhadores, né, em 2012, com um dos nossos hotéis, que é o Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, né? E para mim, a experiência de estar concorrendo e ganhando um prêmio de tanta relevância, como esse prêmio Brastoa, que eu considero o maior prêmio que a gente tem de sustentabilidade no turismo no Brasil, e reconhecido, inclusive, internacionalmente. Isso, vocês não imaginam o peso que tem isso depois que a gente ganha para o nosso negócio, né? Depois que eu ganhei a primeira vez esse prêmio, né, eu comecei a ser requisitado para dar palestras, para estar presente em muitos eventos, para contar a experiência que eu tive recebendo esse prêmio, né? A primeira vez, quando eu concorri, o meu case do Campo dos Sonhos não era relativa a apenas uma ação de sustentabilidade. Eu entendi que era o conjunto de ações de sustentabilidade que a gente já fazia, porque a gente fazia ações de sustentabilidade desde que o cliente entrava no nosso empreendimento, que ele tinha a oportunidade de plantar uma árvore para reduzir o impacto da visita dele dentro do nosso local. Mas, adentrando ao nosso local, ele ia começando a ver todas as pequenas ações de sustentabilidade que a gente fazia em todos os locais, né? Na cozinha, com as questões de redução de água, na questão do uso de energias, nas questões relativas ao meio ambiente, porque tudo que a gente fazia em termos de agricultura era agricultura orgânica, a gente tinha minhocário, um monte de coisas que, no seu conjunto, possibilitaram a gente ser reconhecido através desse prêmio. Eu acho que todos vocês devem ter algumas ações, uma ação ou algum conjunto de ações que pode exatamente ser distinta e com grande possibilidade de vocês estarem recebendo
uma premiação desse nível, né? Na segunda vez que eu ganhei, foi com o Hotel Fazenda Parque dos Sonhos, onde a gente fez um projeto junto com o Ministério do Turismo para tornar acessível todas as atividades, as 14 atividades que a gente tinha no local, torná-las acessíveis às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, né? Isso, logicamente, se vocês forem ver o que isso significa, a questão da inclusão, está embutida na questão da contribuição que a gente deu para a sociedade, para o turismo, o impacto que teve isso em a gente poder dar oportunidade para todo mundo receber, poder ser atendido da mesma forma, sendo deficiente ou não, né? A questão da inovação, porque a gente criou vários equipamentos voltados para isso. Isso pode ser replicado de uma maneira bastante extensa. Hoje, muitos locais promovem a inclusão com esses equipamentos, né? Teve uma relevância muito grande por causa disso. Então, são cases desse tipo que realmente vão ser distintos dentro dessa premiação. Eu, na verdade, é o segundo ano que eu estou participando, né? Então, como jurado, eu sou bastante novo, né? Como premiado, eu já sou um pouco mais velho, né? E o que eu poderia dizer para vocês? Não deixem de estar participando desse prêmio, porque isso pode se tornar uma grande alavanca para o crescimento do seu negócio. Eu, até então, eu tinha 2 hotéis, agora eu tenho 4. Quer dizer, nada acontece por acaso. Quando a gente se aprimora na nossa gestão, nas inovações que a gente estabelece, nas coisas que a gente aplica em relação à sustentabilidade, isso alavanca tremendamente os nossos negócios. E os meus negócios foram tremendamente alavancados, porque a gente aprendeu a aplicar a sustentabilidade de uma maneira muito ampla, né? Porque a gente também foi copiando coisas dos demais ganhadores. Porque todo mundo apresenta cases super interessantes, e se a gente, na verdade, copiar esses cases, vai dar muito certo, né? E a gente vai crescer muito em termos de negócio, né? E se for uma instituição, a instituição vai ser muito mais reconhecida. Então, o que eu poderia dizer para vocês, não deixem de participar e boa sorte a todos para estarem ganhando esse prêmio, como eu já ganhei 3 vezes. Obrigada, Zé. O prêmio tem, além de objetivo de reconhecer as boas práticas, através delas inspirar, né? E o Zé Fernandes é um grande exemplo disso, assim. Quem puder conhecer um pouquinho mais ali da história dele, dos empreendimentos, do que ele tem trabalhado, é isso, é inspiração para que a gente possa replicar isso. Como o Zé falou, aproveitar o que tem lá já de boas práticas, quem já conseguiu, né, ter boas ideias, ter bons resultados, como que a gente pega aquilo como referência, óbvio, fazendo ali os ajustes para o nosso negócio, para a nossa realidade, mas como a gente multiplica isso cada vez mais. Exatamente. Daniele, eu acho que você era a primeira nessa lista de perguntas. Depois, quem mais quiser já pode ir levantando a mão. Temos aqui no chat a pergunta da Beatriz, eu já respondo, Beatriz. Deixa eu passar a palavra para a Daniele primeiro. Oi, gente, bom dia. Eu sou Daniele, do Instituto Bancorbras. Não sei se aqui vocês conhecem, né? Nós somos um instituto empresarial mantido pelas empresas Bancorbras, que é um conglomerado, né? Além do serviço de turismo, nós temos outros serviços também aqui na Bancorbras. E aí, a área de negócios, né, do pessoal da operadora que passou o prêmio para a gente verificar as possibilidades de inscrição, e acaba que, como é a primeira vez assim, que a gente está com contato, né, com a iniciativa, a gente tem algumas dúvidas, né? Eu vi aí que vocês têm 2 categorias,
onde tem aí, né, falando das iniciativas, com esse foco no turismo sustentável, e tem a questão da governança. E aí eu fiquei, como eu ainda, né, não tive como ler o edital, o regulamento certinho, a minha dúvida seria em relação a esse quesito de governança. Como que funciona, o que entraria, né, como que seria, assim, para se encaixar, visto que, apesar de já termos 15 anos de atuação como instituto, agora que a gente está implementando um projeto de turismo sustentável, né, para a gente ter aí algum projeto atrelado ao principal negócio do nosso mantenedor, mas ele é muito recente ainda e também é em parceria com a Viva Lá. Acredito que todo mundo aqui deve conhecer a Viva Lá, né? Então, na verdade, é mais um apoio que a gente está prestando ao projeto deles, né, para a expansão do que já existe lá no Viva Lá. Então, minha dúvida seria em relação a isso, para a gente analisar internamente, né, se caberia a nossa inscrição por agora, ou se a gente teria, né, que ir estudando aí nos próximos anos, onde a gente se encaixaria. Obrigada, Daniele, pela sua pergunta. Muito importante, afinal de contas, a gente nunca sabe o que inscreve. Acho que vou pedir para o Garrido. Garrido, responde para a gente. O que entra nessa história de gestão? Posso responder sim. Daniele, obrigado pela pergunta. Para te ajudar, bom, primeiro, o prêmio é um prêmio de sustentabilidade. Tem que ficar bastante claro isso, porque apesar de ter a categoria, ou poderia chamar com outro nome, a abordagem de gestão/governança, a gente quer ver coisas de gestão ou de governança sobre sustentabilidade. Então, acho que primeiro é importante ficar claro isso. A diferença dessas duas abordagens, dessas duas categorias, é a seguinte. Na primeira, da experiência com o turismo, a gente percebe que, ao longo dos anos, muitas organizações implementam iniciativas para conectar o turista com a sustentabilidade. Então, esse tipo de iniciativa deve ir para esse grupo. Contudo, existem um monte de outras ações que são implementadas dentro das organizações, né? Por exemplo, um hotel pode implementar medidas de gestão de uso da água, gestão de uso de energia, gestão de resíduo sólido, ou pegada de CO2, ou incorporar dentro do seu sistema de governança e tomar decisão uma política de sustentabilidade, objetivos de sustentabilidade para o negócio, ou apoiar entidades e associações que dependam do turismo, ou estimular a cadeia de fornecedores, desenvolvendo fornecedores locais e criando mecanismos de reconhecimento e geração de renda para a comunidade local onde está a operação. Então, quando a gente olha para essas duas abordagens, a questão da gestão e da governança são decisões ou formas de tomar decisão que vão estimular e vão fazer acontecer a sustentabilidade. Então, é essa abordagem que a gente está imaginando para esse grupo que a gente chamou de governança/gestão da sustentabilidade. Quando você está focado exatamente na atividade do turista, no turismo, na experiência dele, a gente vai para outra linha, que são iniciativas que tentam criar experiência sustentável. Então, são essas duas linhas que a gente estabeleceu como grandes ações assim que poderiam ser premiadas. Não sei se ficou claro, se tiver mais alguma dúvida, eu posso complementar. Ela respondeu no chat, bacana, obrigada. Eu queria só adicionar um ponto, desculpa. A Paula também tem mais um, né? Eu só queria adicionar um ponto na frase do Garrido que eu acho perfeito. Ele é um prêmio de sustentabilidade no turismo. Tem duas variáveis muito importantes nesse prêmio. É a sustentabilidade e o turismo. E também, muitas vezes, a gente acontece de receber excelentes iniciativas de sustentabilidade, mas que não impactam a cadeia do turismo, ou excelentes ações de turismo, mas que não trazem a sua essência a sustentabilidade. E esses são dois pontos que a gente não pode abrir mão. Paulinha. Era só para comentar que, se não me engano, uma das perguntas dela estava relacionada também ao tempo, né? Não sei há quanto tempo essa iniciativa, essa parceria de vocês já está acontecendo, mas esse ano um dos requisitos é ter uma comprovação de mais de 2 anos de implementação, né, da iniciativa, da prática. Então, também acho que só para trazer atenção para esse ponto e para essa novidade nesse ano. Isso é fundamental, Paula. 2 anos de que ela está implementada. 2 anos que a gente escreveu o projeto, ainda não. Guarda, no que vem, vocês
já tem mais um ano. Pensem, fiquem atentos a esses prazos. Aqui tem uma pergunta da Beatriz que diz o seguinte: tem uma pergunta no formulário que é assim: indique em quais temas e iniciativas têm contribuições efetivas para a mitigação. E aí, lá nessa pergunta, tem vários temas para você marcar, é uma checkbox, para você marcar como uso de plástico, contaminações químicas, e entre elas tem lá a opção nenhuma. Se caso estiver dentro de uma abordagem que não foi citada, colocaria nenhuma mesmo? Beatriz, eu vou adiantar a resposta, depois eu peço o complemento dos jurados, é que sim, pode pôr nenhum, porque logo abaixo tem um explique melhor, tem uma questão aberta, que você pode descrever melhor qual foi a sua iniciativa, qual foi o seu impacto, e aí dentro dessa caixa você tem então a oportunidade de trazer. Só lembra de trazer algo que não seja repetitivo do que você já descreveu lá em cima, quando você descreveu a sua iniciativa, quando você descreveu algumas outras coisas, que você aí não traga algo que seja repetitivo, mas que você consiga talvez trazer aí algum outro elemento que, porventura, a gente pode ter deixado de fora dentro dessa lista, desse checkbox. Jurados, entendem da mesma maneira? Acho que sim. Sim, é isso aí. Eu queria deixar claro que a gente tentou facilitar a vida de quem está concorrendo esse ano, criando essas respostas pré-formatadas, ou seja, algumas opções para serem marcadas para facilitar o preenchimento e facilitar também o raciocínio sobre o que está sendo apresentado, para ser bastante objetivo e claro. Mas é óbvio que podem ter iniciativas, sejam de governança, de gestão ou de experiência, que não estejam cobertas pelaquela lista. Então, você pode adicionar informações como a Rai comentou, que a gente vai considerar também. Ótimo. Mais alguma pergunta, gente, que vocês queiram colocar? Se vocês não tiverem, eu vou colocar, eu tenho aqui alguma listinha para a gente ir complementando, que eu acho importante a gente ir sanando, que são das coisas que a gente mais recebe, ou então, eu tenho outra coisa que eu gostaria de deixar registrado, a gente já tem algumas iniciativas escritas, então a gente também já está vendo como é que está essa resposta, e onde é que a gente percebe que tem um pouco mais de dificuldade. E aí eu queria pedir para os nossos jurados, a Fabiane tem ali uma dúvida. O cadastro é um requisito obrigatório para se inscrever ao prêmio? Não, a gente nunca considerou ele como um documento obrigatório. Não é obrigatório, pode se inscrever sem cadastro, ele é mais um selo que ajuda a dar credibilidade, mas ele não é um elemento obrigatório. Obrigada, Fabiane, pela sua pergunta. Uma questão que tem trago muitas dúvidas e que eu queria aproveitar esse momento para a gente esclarecer é com relação à diminuição do impacto e geração do impacto positivo. Quando, né, como é que vocês podem saber, e aí eu formulei aqui uma pergunta, como é que eu sei, como é que eu olhando para a iniciativa que eu sei se ela promove ou gera impactos positivos, ou se ela mitiga, reduz os impactos negativos. Como é que a gente dá essa virada de chave, Garrido? José, Paula. Falar, Zé. Eu posso falar aqui, mas Zé, você quer falar primeiro ou depois eu complemento? Na verdade, olha, no nosso caso, que a gente concorreu já como ganhador, né? Quer dizer, tem várias ações que a gente fazia, né? Como, por exemplo, toda a reciclagem do lixo, né? A reciclagem do lixo ela tem um impacto extremamente positivo, porque ela interfere, inclusive, porque a gente não entrega lixo para a prefeitura. Quer dizer, a gente recicla e entrega para recicladores desse material, né? Então, a gente tem um impacto positivo por a gente não causar nenhum tipo de ação da prefeitura, ela não precisa gastar dinheiro conosco para recolher lixo, né? A gente reduz tremendamente, né? E tem um impacto, quer dizer, o impacto negativo de você não fazer isso, né? Do recolhimento do lixo, seria você estar lá com todo esse lixo
dividido em orgânico, inorgânico. Quer dizer, por exemplo, todo orgânico nosso, ele vai tudo para fazer adubo. Então, é todo reciclado e eu tenho economias enormes por isso, né? Então, você pode ter impactos positivos e negativos para cada ação que você faz. Agora, tem ações que, na verdade, você tem uma interferência, né? Um resultado, né? Tem coisas que você tem, por você estar fazendo aqui no teu negócio, né? Tem coisas que os impactos positivos são todos aqueles que, na verdade, geram resultados para você, e resultado para a sociedade e resultado para todo mundo. E tem coisas, por exemplo, que você faz para reduzir realmente aquilo que era negativo, né? E você torna isso uma sua ação de sustentabilidade, né? Você tira aquele negativo de dentro da sua operação, né? Então, a gente mesmo aqui tem várias coisas que a gente retirou, coisas que antes eram negativas, como o uso excessivo de papel, por exemplo, né? Se você consegue tirar isso, né, do negativo, é lógico que pode, às vezes, até não ter um resultado totalmente positivo, mas você tirou uma coisa negativa dentro do seu processo, né? Eu não sei se deu para entender, eu estou usando alguns exemplos nossos, né, da forma como a gente entendeu essa questão, né? Aquilo, agora, uma coisa que eu tenho aqui, inclusive, em números, quase todas as ações de sustentabilidade geraram resultados positivos na empresa como um todo, né? Que às vezes a gente acha que investir em sustentabilidade é gasto, e a gente passou a entender que não, que investir em sustentabilidade dá resultado, né? Cada ação de sustentabilidade que a gente começou a ter, né? Por exemplo, como o uso da lenha, dos galhos que caem e tal, que a gente manda tudo para saunas que a gente tem aqui, tudo a lenha, né? Quer dizer, eu reduzi o custo da minha energia. Então, cada ação que a gente foi fazendo, né, a gente teve resultados, inclusive financeiros, positivos para essas ações. Eu não sei se eu consegui elucidar muito, mas talvez o Garrido possa complementar melhor isso. Não, acho que sim, Zé. Acho que você deu exemplos muito bons aí para explicar isso. Eu vou complementar o que você falou, tentando pegar assim na origem da questão, porque você foi para uma questão bem prática, que é ótimo, que a gente precisa de exemplo para poder entender isso. Mas eu queria explicar da seguinte maneira. Vamos pensar que você tem um restaurante, o seu negócio pode ser um restaurante, ou você tem um hotel que tem um restaurante. A atividade do restaurante, ela, por existir, ela tem aspectos positivos e negativos. Vou dar alguns exemplos. Quando eu preparo a alimentação, eu consumo água, consumo gás, consumo energia, né? E esses consumos, eles são negativos porque eu estou afetando de alguma maneira o meio ambiente. Mas eu também tenho impacto, eu também tenho aspectos positivos. Eu estou gerando emprego para as pessoas que trabalham no restaurante, eu estou alimentando as pessoas, deixando as pessoas felizes, são os turistas, né? Eu estou entregando alguma coisa que está sendo desejada. Então, quando a gente fala em tomar medidas para impactos negativos ou positivos, é perceber que cada atividade ela tem características, vou chamar com outro nome, negativas e características positivas. E a sustentabilidade é adotar medidas para tentar sempre diminuir ao máximo as negativas e melhorar as positivas, aumentar as positivas. Então, é uma escolha. Eu posso, no meu restaurante, tomar medidas só para reduzir a questão da água e do consumo de energia e também melhorar a questão da coleta seletiva de resíduo, como o Zé falou brilhantemente aí na explicação dele. E isso está ótimo, não tem nada de errado. Mas eu posso também tomar medidas para gerar mais renda e emprego para os meus colaboradores. Eu posso fazer tudo isso, eu posso fazer só o positivo ou só o negativo. Na verdade, são escolhas que a empresa tem que fazer quando ela decide avançar na agenda da sustentabilidade, que ninguém consegue tratar de tudo ao mesmo tempo,
né? Agora, então, você vai incorporando sustentabilidade no seu negócio e você pode começar de um jeito ou de outro, não tem jeito certo, não tem jeito errado. Hoje, a minha agenda vai ser cuidar da água e da energia. Ano que vem eu vou cuidar também de aumentar a geração de emprego no meu negócio, vou cuidar do desperdício de alimento do meu restaurante para impactar menos o meio ambiente e também melhorar o meu custo operacional, porque alimento jogado fora impacta no meu custo operacional. Então, são escolhas, né, de cuidar do negativo e do positivo que eu posso abordar independentemente no conjunto de ações de sustentabilidade. E os exemplos que o Zé deu, eles são exatamente esses aí, muito bons. Excelente. Paula, complementa mais. Eu só queria trazer aquele componente da coerência com o processo, né? Porque não adianta a pessoa adotar algumas práticas, né, legais e se esforçar para minimizar impactos, mas em outra área ter uma atividade que seja impactante ou que não tenha nenhum cuidado, né? Então, a preocupação com a coerência no processo como um todo é muito importante, né? E demonstrar isso também. E aí, só dar um toque sobre o Cadastur. O Cadastur ele é obrigatório para algumas atividades turísticas, então é importante também que as instituições estejam atentas, né, à obrigatoriedade, e aí sim, dentro desse âmbito da coerência, a gente estaria atento também para ver esse compromisso em cumprir o que, né, é o esperado no nosso país pela legislação vigente. Bem lembrado, Paulo. E outra coisa que eu acho super importante a gente comentar aqui é essa história do impacto positivo e negativo. Muitas vezes a gente pode tentar reduzir, né, esses muitos minutos de fala em o que eu consigo fazer para diminuir o problema que eu tenho na mão, né? O gasto, como o Garrido falou, da água, o lixo, como o Zé trouxe. É uma diminuição. E o que eu posso fazer para gerar algo de positivo? Como uma recuperação de uma área que estava devastada, e o Zé também já colocou um plantio de árvore, e a gente recupera um ambiente que estava devastado, então é uma coisa positiva. Ou um reaproveitamento daquele alimento que diminui o lixo e traz algo positivo para virar de melhor. Então, a gente tem essas duas nuances. Outra dúvida que a gente observa que fica muito evidente é sobre quais das dimensões da sustentabilidade eu tenho envolvimento ou eu tenho mais envolvimento. E muitas vezes me questionam assim, eu só posso inscrever se eu tiver tudo, social, ambiental, econômico, cultural, eu tenho que cumprir o gabarito todo? A gente sabe que esse é o desejado, mas, na prática, você conseguir colocar tudo na mesma cesta ao mesmo tempo é um tanto desafiador. Então, acho que talvez comentar um pouquinho sobre essas possíveis características, né, acho que identificar as iniciativas dentro dessas dimensões não é difícil, a gente consegue rapidamente ver o que é uma iniciativa econômica, o que é uma iniciativa de cunho mais ambiental e o que é mais socioeconômico, ou seja, sociocultural, que tem o social e a cultura envolvidas, mas de como a gente pode dar alguns exemplos de iniciativas que são mais ambientais, mas que trazem um impacto social ou que trazem um impacto mais cultural. Ou, da mesma maneira, iniciativas mais culturais, mas que têm um impacto também ambiental, muitas vezes um impacto econômico. Como a gente pode tentar traçar esse tripé, talvez no mundo ideal? Eu não disse quem começa, né? Fica difícil. Pode ser, Garrido, que já abriu. Eu acho que essa questão aí da sustentabilidade das três dimensões, lógico, você pode focar numa dimensão ou em duas dimensões, não necessariamente nas três. Mas é óbvio que quanto mais dimensões, melhor do ponto de vista da premiação, né? Quanto mais, com uma visão mais sistêmica, quanto mais ações e mais resultados, evidentemente, a gente vai ter uma possibilidade de dar mais pontos para essa iniciativa, mas não quer dizer que você não possa concorrer com uma iniciativa somente na dimensão ambiental ou somente na dimensão social. É possível fazer isso pontualmente ou fazer isso de maneira mais sistêmica e, lógico, quanto mais sistêmico, maior a pontuação. Essa que eu acho que é o X da questão.
Excelente. Paula, traz um exemplo para a gente de uma coisa bem sistêmica, assim, no mundo ideal. Nossa, assim de surpresa? Assim, Sim. olha, eu vou te dar uma ideia. Você que está super envolvido com as comunidades indígenas, eu acho que é um excelente exemplo. Olha, a gente tem, depende da forma com que você vai trazer o tema, também faz a diferença, mas você se preocupar com toda essa cadeia é muito importante, e é como a gente falou, a coerência né, é o que vai fazer a diferença no processo. Então, no caso, por exemplo, de uma experiência turística, de uma vivência numa comunidade tradicional indígena, a gente vai considerar, por exemplo, todo o processo de participação, né, de cocriação, de fato, apropriação desse processo pela comunidade que está propondo a iniciativa, né? Não adianta ser uma iniciativa que tenha sido proposta ou só trazida por um outro parceiro externo, né? O processo de cocriação todo vai ser levado em conta. E aspectos de sustentabilidade na gestão do local e da experiência também vão ser considerados. Não adianta só a gente ter uma experiência turística, cultural, interessante, se você tem um impacto evidente acontecendo. Então, pensar na experiência toda de uma forma holística, né, em todos esses aspectos, é necessário para garantir que você tenha uma experiência verdadeiramente pautada nos quesitos da sustentabilidade. Né? Se estiver gerando renda e essa renda está sendo partilhada de uma forma justa entre todos os parceiros do processo, entre as pessoas que estão envolvidas ali, se tem um respeito, né, pela tomada de decisão com todos os atores. Então, são vários aspectos que precisam ser considerados para a gente considerar essa experiência, né, realmente comprometida com a sustentabilidade. Esse é um exemplo bem específico, né, porque nesse caso é mais complexo. É mais frágil, né? Eu acho que a sustentabilidade também tem esse aspecto. Quando a gente está lidando com comunidades mais frágeis, em ambientes, ecossistemas mais frágeis, a gente tem que ter ainda mais cuidado. Mas isso... E tem legislações específicas que a gente precisa respeitar também, né? Então, também tem esse outro aspecto, que é importante a gente estar atento a tudo que existe de legislação, né, associada à atividade e ver o cumprimento dessa legislação e ver como foi o desenvolvimento do processo como todo. Não dá para analisar só o momento atual, tem que entender o processo. Uhum. A gente já está se encaminhando para o final. Eu estou vendo que a gente tem aqui a Nuyara, que não disse nada, mas tudo bem, a gente lembra dela com muito carinho. A Nuyara foi vencedora do prêmio também ano passado, e eu queria aproveitar para dizer, né, sobre aquele critério que a gente tem, que ele é de praxe, que continua. Ex-vencedores podem participar? Podem. Tem aqui o Zé, que conseguiu ser vencedor 3 vezes. Temos aqui a Nuyara querendo curiosidade e pensar em alguma ideia. Podem participar? Podem, desde que com uma iniciativa diferente. A gente não vai premiar 2 vezes a mesma coisa, a gente tem alguma memória, apesar de vez em quando a gente precisar de ajuda, né, entre eles, a gente vai consultar, mas com iniciativas diferentes, com ações diferentes, podem, devem, né? Nosso objetivo é que vocês vão se fortalecendo, só essa busca, esse desejo de ter o prêmio já é um grande aprendizado, como a gente já falou aqui. Queria reforçar a questão de 2 anos de iniciativa. A gente está realmente subindo cada vez mais a régua, a gente tem essa consciência. Sabemos que com isso a gente pode diminuir um pouco o volume de inscrições, mas pretendemos aumentar a qualidade dessa inscrição. Então, 2 anos no mínimo. Uma outra questão que eu acho super importante deixar registrado, que eu esperava que alguém me perguntasse, mas já que ninguém perguntou, pergunto eu mesma para mim mesma e respondo, a doida. Rayane, já enviei minha inscrição, mas agora participei da live ou ouvi a live, vi a gravação depois e queria mudar alguma coisa. O que eu faço? Manda de novo. E a gente vai considerar sempre a última enviada.
Então, se por um acaso alguém já fez a inscrição, alguém já está lá com o formulário enviado e agora, pensando melhor, queria reescrever, reestruturar, não tem problema, manda de novo, a gente vai considerar o último. Também é uma prática que a gente já fez. E para a gente acabar, eu vou colocar a Marina no fogo cruzado e pedir para a Marina, talvez, ajudar os nossos belíssimos e incríveis associados Brastoa a se inspirar, Marina, dentro de uma operadora. Você que já esteve em uma, convive com o dia a dia de uma, a gente tem sempre esse desafio, de envolver os associados e de ajudá-los a perceber a sustentabilidade dentro do negócio. Então, algumas dicas que você pode dar para onde eles podem olhar, daqui a pouco os jurados vão completar, eu vou começar com você só para trazer o olhar do especialista, mas depois a gente traz o olhar de quem já vem avaliando essas iniciativas há alguns anos. Onde é que os operadores podem observar coisas que vocês fazem no dia a dia e que às vezes não se dão conta de que isso, se bem estruturado, bem organizado, isso é realmente uma ação de sustentabilidade. Talvez ela não esteja acontecendo hoje, mas pode ser já indo sendo estruturada e pensada, quem sabe, para se candidatar no ano que vem, no próximo, né? Eu acho que o exemplo do ano passado é incrível, né? Porque a gente teve 2 associados aqui de operadoras vencedores e cada um numa das categorias aí. Então, um atuando muito forte com um programa incrível de gestão, né? Então, sim, apesar da gente saber que a gestão do operador ela é um pouquinho mais limitada, né? Quando a gente pensa, eventualmente, aqui na complexidade de um hotel, né? De uma empresa maior, com tantos outros envolvimentos, mas ainda assim a gente pode ter projetos incríveis dentro da gestão da operadora e cada vez mais agora com essa questão do ESG chegando e tomando conta e pauta, né? De tantos setores, o turismo não fica de fora, a gente percebe que os operadores estão olhando para dentro, a gente tem essa situação do programa que foi iniciado lá em 2005, o prêmio com 10 anos, então a gente percebe aqui já uma maturidade muito grande dos associados que passam a adotar a sustentabilidade aí dentro já da sua gestão, da sua organização. E eu acho que o elemento mais forte que a gente eventualmente tenha aí é a questão das experiências turísticas, né? Afinal, é o que nos move, é o que nos motiva como operadores, oferecer experiências incríveis aí para os nossos associados. A gente tem visto também a prateleira de ofertas hoje dos nossos associados com experiências que estão, sim, olhando para a sustentabilidade, principalmente aí na questão cultural, né, na questão de trazer experiências mais autênticas possíveis, valorizando a nossa cultura no Brasil, que é incrível. Acho que isso é outro fator, né, Rai? A gente tem atuado com as experiências que atuam dentro do território nacional. A chegada da Embratur veio para promover essas iniciativas para o mercado internacional, mas sempre olhando o que a gente promove aqui dentro. E o Brasil é um caldeirão de cultura, né? Então a gente já vê hoje muitos associados atuando nesse olhar, atuando também em questões de experiências de comunidade. A Paula trouxe aí um elemento, né? E a gente sabe a complexidade que tem, mas também a outra iniciativa vencedora que a gente teve foi de operador com uma experiência incrível, focada aí nessa valorização e nesse olhar. Então, eu acho que se olhar para a prateleira do que eles estão oferecendo hoje, eu tenho certeza que eles vão ter não uma iniciativa, mas algumas, e acho que aqui também vale que a gente pode escrever mais de uma iniciativa, né? Preencher ali uma ou outra ficha diferente, se você tem 2, tem 3, não precisa ficar na dúvida de qual enviar, manda as 2, manda as 3, a gente adora conhecer as iniciativas, olhar para elas. E eu acho que eu vou deixar aqui até como uma dica também, para quem está se inscrevendo, obviamente os nossos operadores, mas não só, que a gente tem aí a coleteira de todo mundo que ganhou essas 10 edições do prêmio, então vale, de repente, visitar essas iniciativas do ano passado, estão no site da Brastoa, as iniciativas anteriores estão no nosso mapa, ali em parceria com o Ministério do Turismo, e eu acho que também ali olhando as iniciativas de quem já venceu, a pessoa começa a identificar, poxa, eu tenho algo muito similar aqui dentro, eu também faço algo parecido, e acho que isso vai ali trazendo um pouquinho essas provocações, esse olhar para que às vezes é isso, a dificuldade da gente olhar o que a gente já está fazendo, né? É verdade. Jurados, Garrido, Paula, José, o José acho que talvez menos, mas o Garrido e a Paula dão uma luz, uma dica para os operadores, onde é que podem, como é que eles podem organizar essa inscrição. A gente tem mais uma perguntinha no chat, eu já respondo, tá, Rubson? Não, eu posso até iniciando, porque Ótimo. eu comecei a ter relação com operadores por causa do prêmio. Então,
a gente começou a observar que tem operadores hoje da Brasfoa que fazem questão de operar somente com os locais que têm sustentabilidade. E nós, vice-versa. Nós também nós temos um critério, inclusive hoje, dentro da empresa, com todos os fornecedores. Como é muito complicado você ter fornecedores de tudo, de alimentos, de produtos, etc., mas a gente exige, para ser fornecedor nosso, tem que ter 3 ações de sustentabilidade na empresa dele. Ele tem que mostrar 3, pelo menos, senão não vira fornecedor nosso, né? Quer dizer, isso é um critério que nós desenhamos para isso. Eu, inclusive, em termos de operadores, eu passei até a ter um problema. A nossa taxa de ocupação ela aumentou tanto por causa dessas questões de sustentabilidade que eu não consigo atender todas. De vez em quando, as operadoras me puxam ali, mas você não tem vaga para mim mandar os meus clientes para ir, né? Eu trabalho, por exemplo, com escolas também, né? Então, a gente tem operadores que são especializados, como ambiental, especializado em escolas. Então, eu vejo que a questão de operadores, eles também estão sentindo hoje na pele a importância de priorizar a sustentabilidade, porque os clientes do outro lado estão começando a exigir isso, né? Então, a conscientização sobre sustentabilidade já está permeando, inclusive, nos consumidores finais. Eu, por exemplo, aqui eu recebo gente aqui. Hoje eu considero um nicho de mercado novo meu aqui, que são os clientes que vêm no meu hotel pelas questões de sustentabilidade. Já é perceptível esse nicho de pessoas dentro do nosso negócio, né? E eu acho que os operadores já estão começando a perceber isso, e eu vejo uma mudança realmente de comportamento deles. Então, Excelente, é José. fundamental. Só é a dica, né? Se você, como o Garrido disse, quando a gente fala de gestão, temos uma política de tomada de decisão? Tenho. Na minha política de tomada de decisão, tem diminuir carbono ou carbono neutro, tem fornecedores, a cadeia de fornecedores com ações, iniciativas de sustentabilidade. Que política é essa? Isso, por si só, já é muito dentro de uma ação da operadora e, com certeza, é digna de ser inscrita e avaliada. O que mais, Garrido? Mais alguma ideia? Eu acho que pegando o gancho rapidamente, o gancho rapidamente no que o Zé falou, a gente pode falar que a operadora deveria privilegiar critérios de sustentabilidade, né, para selecionar parceiros, selecionar fornecedores, né, e a partir disso montar os seus produtos turísticos. Não que todos tenham que ser sustentáveis, não que todos tenham que estar no mesmo patamar, mas tem que ter critério para isso, né? Então, por que eu vou selecionar o hotel A, o hotel B, ou o hotel C, ou não vou selecionar o hotel D de dado? Então, ter critérios e começar a incorporar isso nas suas escolhas de parceria e trazer também para o próprio turista, para a experiência turística, para o produto turístico em si que é vendido para ele, também experiências de sustentabilidade, coisas que agreguem na experiência do turista essa percepção e esse entendimento, essa compreensão e atendimento a essa necessidade de estar participando de um turismo mais sustentável. Então, eu acho que tanto do ponto de vista de negócio, de escolher parceiros e fornecedores, quanto do ponto de vista de trazer elementos de sustentabilidade dentro do próprio produto turístico, eu acho que é a melhor maneira. Lógico que algumas operadoras começam, às vezes, pensando em sustentabilidade nos seus escritórios. Isso também é importante, é interessante, mas isso não é a principal questão. Não devemos desmerecer, mas a sustentabilidade, ou melhor falando, os impactos positivos e negativos do turismo, eles acontecem lá no terreno, lá no território, né? Nem tanto acontecem dentro do escritório da operadora. Então, a operadora pode pensar em alguma coisa interna, que é ótimo também, mas ela tem que avançar nessa agenda para aonde acontece a atividade turística, que aí fica mais ainda robusta essa iniciativa. Lembrando que a coerência, de novo, é o mais importante. Não adianta adotar uma parte das boas práticas, em outras você não está nem aí para o que está acontecendo, né?
E eu super concordo com tudo que eles falaram e ó, o Alexandre sempre traz já a coisa mastigada de uma forma bastante didática e não sobra muito espaço para falar, mas eu gostaria muito de destacar que concordo super e que é isso, o poder que a operadora tem para influenciar a sua cadeia de fornecedores. Então, não só escolher os que já adotam, mas incentivar os que não adotam práticas a que passem a adotar. Então, esse é um papel super importante, porque trazendo referências e inspirações, né, e talvez dicas, você pode selecionar um fornecedor local, incentivar que ele adote boas práticas, você pode ajudar a desenvolver e aprimorar as práticas da sua cadeia de fornecedores também, não só escolher os que já adotem. Então, acho que esse cuidado é bem importante, e o Garrido trouxe esse ponto excelente, que é de cuidar na experiência turística na ponta também, no seu produto, né? O que mais você pode agregar, ou o que você pode oferecer ou buscar de alternativo que ainda não está, talvez não esteja na prateleira, e você pode trazer e dar oportunidade para iniciativas locais muito interessantes de interação com a comunidade, que ainda não tiveram oportunidade de receber um público maior e que possam, sim, trazer uma experiência turística mais autêntica e mais bacana, né, com esse cuidado de cocriação, de respeito com as comunidades e com o destino onde você está estruturando a sua atividade. Então, acho que é isso, esses cuidados são importantes, e pensar na cadeia como um todo e nessa coerência com todos os fornecedores, né? Se você puder prestar atenção em todo o processo e garantir que todos os seus fornecedores adotem, incentive para que cada vez mais adotem as boas práticas, é o melhor cenário. Excelente. Daí muitas ideias, inspirações para os operadores. Eles são um elo fundamental de toda a cadeia, e aqui, claro, como o Prêmio Brastou, nós queremos, são muitas iniciativas, e o que a Marina falou é muito certo, não precisa escolher uma. Se vocês têm 2 iniciativas, fica na dúvida de qual escolher, escrevam bem as 2, ainda temos 20 dias, não vai ser prorrogado, eu queria deixar registrado que não vai ser prorrogado, não temos cronograma para isso, a gente deixou as inscrições abertas por 3 meses, e esperamos receber excelentes candidaturas, não deixem para a última hora, para o último dia, para correr o risco de termos uma falha técnica, porque queremos vê-los todos. Nós temos aqui o Léo Dester, do projeto Amastor Turismo de Favela, que foi menção honrosa. Léo, eu espero que o projeto tenha crescido muito, quem sabe agora vocês já podem vir com uma candidatura bem forte para transformar essa menção honrosa num prêmio, né? E tem aqui o Rubson Carvalho, que ele disse que chegou um pouquinho atrasado, mas ele tem uma pergunta: para concorrer é necessário ter uma única ação ou pode ser um conjunto de ações tomadas pela organização? Robson, eu acho que eu não sei se começo, dessa vez eu passo direto para vocês, eu sempre começo e gasto as fichinhas todas, né? Mas eu sempre entendo que se essas ações estão estruturadas como um conjunto, elas podem ser inscritas como um conjunto, né? Como um conjunto de medidas, um programa que vocês criaram, como é que elas foram planejadas e até como é que isso foi acontecendo. Importante é deixar claro como elas se interligam ou se elas são ações pontuais. O problema é quando elas são ações pontuais que acontecem em separado e que não trazem aí uma contribuição conjunta. A sustentabilidade tudo se relaciona, né? Mas fazer essa construção realmente desse conjunto de iniciativas, esse conjunto de ações com início, meio e fim, com um propósito. Voltando à ideia do projeto, tem uma justificativa, temos objetivos, temos um desenvolvimento e temos resultados. Conseguimos fazer isso com coerência, com coesão, como a Paula vem lembrando sempre. Acho que não há problema ter ações em diferentes temáticas, eu vou chamar assim, como a gente tem dado o exemplo, água, energia e lixo, mas como esse conjunto de ações se interligam e relacionam. O que mais podemos complementar? Paula primeiro, para o Garrido não falar tudo? Eu acho que você já trouxe os elementos, eu acho que é por aí mesmo, esse conjunto de práticas, se ele está estruturado e se ele é coerente,
o processo todo e com que você, a atividade que você pretende desenvolver, ele pode ter um peso maior do que só uma das práticas isoladamente. Então, depende muito da forma com que isso é estruturado, né? E como, se é um plano de gestão ou de que forma que está organizada né, esse conjunto, mas eu acredito que tenha muito mais força mostrar, né, todo esse processo, né, e as práticas que já são adotadas do que apenas uma delas. Isso aí. E acho que nós vamos nos encaminhando para o finalzinho da nossa live. Algumas pessoas já tiveram que sair. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Aproveitem. Acho que não. Marina, fica para você as palavras finais. Agradecer aqui a participação dos nossos jurados, de quem esteve aqui hoje com a gente. Reforçando que vai ficar essa live gravada e que a gente tem uma playlist também esse ano, com alguns dos critérios ali, das informações que a gente precisa, que são de maiores dúvidas para vocês consultarem. Reforçar aqui o convite para que vocês se inscrevam, né, que a gente falou, a gente precisa começar a identificar onde tem as práticas, inclusive para que os operadores possam ter essa prateleira ali com o máximo de opções de experiências sustentáveis. É importante que a gente identifique quem são esses fornecedores, esses parceiros e esses destinos. Então, convidar aí não só os fornecedores, como a Rai bem colocou ali no começo, hotelaria, né, hospedagem de maneira geral, os receptivos, os guias, restaurantes, atrativos, mas também que os destinos venham. Teve aqui uma pergunta no chat de um convention, secretarias de turismo, com certeza vocês têm inúmeras práticas aí, e fica para vocês o convite que vocês se inscrevam com essas iniciativas e que também estimulem, né, os seus empresários locais, né, todo o trade turístico a se inscrever. Isso é fundamental, inclusive, para colocar o destino num outro patamar, mostrar aí a importância da sustentabilidade. Reforçar que a gente tem uma série depois de ações para os premiados, né, eles vão participar da Rede Brastor de Sustentabilidade, que foi criado ano passado. Como o Zé Fernandes bem falou aqui, a importância desse networking, desse relacionamento. Então, a gente tem a rede, a gente tem o selo, tem certificado, tem uma série de entregas, tudo está no nosso regulamento. Então, acessem ali o link do regulamento. E eu acho que é isso, a gente segue aqui essa nossa jornada, né, para tentar conectar mercado, empresas, as pessoas e o mundo com o intuito de transformar, né, esse mundo que a gente vive, esse mundo que a gente oferece para os nossos turistas em um espaço melhor, mas também transformar a gente em pessoas melhores para esse mundo. Acho que segue sendo um pouquinho essa jornada aí da Abrastoa, tentando sempre aprimorar essa forma que a gente está se relacionando com a natureza, com o território, com as pessoas, e com esse relacionamento também dos nossos associados com o mercado e com destinos. Acho que o prêmio tem essa bagagem aí ao longo desses anos e a gente segue nessa toada aqui. Então, fica o convite para todo mundo se inscrever. Como a Rai falou, temos mais 20 dias aí, então tempo suficiente para todo mundo colocar suas iniciativas. E logo mais a gente vai vindo com mais informações da cerimônia e das próximas etapas do prêmio. Muito obrigada a todos. Muita inspiração. A gente está contando com vocês e ajuda a incentivar mais gente a se inscrever. O microfone aqui está meio ruim, então eu tinha deixado fora, mas muito bom rever os rostinhos aí. E estamos com uma iniciativa nova que agora já está fazendo aniversário, já dá tempo de se inscrever. Então, muito bom ver todos vocês aí. Parabéns aí pela iniciativa. Eu sou super fã do prêmio e a gente vai seguir acompanhando com certeza todos os passos. Maravilha. Obrigada, Núria. Bom, eu também agradeço, um bom dia para todos e a gente espera aí que todos se deem bem nessa empreitada da premiação, né? Isso é ótimo. Obrigada, Zé. Um abraço a todos. Bom estar junto.